Então, são pessoas que perderam a esperança. São pessoas que perderam a fé. São pessoas, Paulo, que por um momento acham que a vida não vale mais a pena. Mas eu quero te informar, Deus te criou com um grande propósito, para um grande plano e projeto. Portanto, irmãos, vale muito a pena. E hoje o Senhor está ativando a sua esperança. Quem crê? Hoje o Senhor está regando a sua fé. Hoje o Senhor está regando a sua fé. E hoje o Senhor está ativando aí uma esperança maior. E a maior esperança que eu tenho, irmãos, é de eu ser melhorada. Eu ser melhor, Senhor. Eu poder evoluir como humano, ao ponto de ter empatia pelos outros. Glória a Deus. Ao ponto de entender a dificuldade e o sofrimento do outro. A empatia é quando você se coloca. Você coloca você no lugar daquele. Porque julgar é muito fácil, irmãos. E nós precisamos em todo o tempo conservar em nós a empatia. Está sempre nos colocando em lugar do outro. Está sempre fazendo aquilo que você gostaria que fizesse para você. Eu tenho que fazer para você, Wesley, o que eu gostaria de fazer para mim. Não fizeram, não me deram, mas eu vou fazer e vou dar para o Wesley. Porque eu sei que vai me deixar feliz, porque deixaria-me feliz. E nós temos que em todo o tempo, irmãos, moldar nossos pensamentos, nossas formas de olhar e de agir. Amém? Então abre a tua Bíblia no livro de Mateus 21. Graças a Deus. E o versículo é 18. Glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Tu és maravilhoso. Eu gostaria que vocês acompanhassem comigo. Você que pode, em reverência à leitura da palavra, se coloca de pé, você que pode, por favor. Aleluias. E de manhã, a figueira é seca, amém? Amém. Nós encontramos lá em Marcos também, 11, 12, 14, 19, 24. Encontramos em Lucas. Mas nós estamos lendo aqui em Mateus 21, 18. E de manhã, voltando para a cidade, Jesus teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou o que, igreja? Frutos, nada senão folhas. E disse-lhe, ele disse à figueira, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam, dizendo, como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes, ergue-te e precipite-se ao mar, assim será feito. E tudo o que pedides na oração, crendo, o receberás. Eu dei a palavra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Toma seu assento, igreja. Glória a Deus. Aleluia. E de verdade, eu falando com Deus, eu falei, Senhor, o que eu trago para o nosso povo hoje? Aí o Senhor me disse, hoje é um dia de renovo, é um dia de atrair a atenção do nosso povo, é um dia de mostrar que todo mundo é útil, e é um dia também de mostrarmos que coisa terrível é viver sem Cristo, porque sem Cristo somos secos. Se nós tivermos a Deus, Avelina, somos regados, mas nós sem Deus somos figueira seca, para nada serve. Que chega onde eu disse, você olha para ti no espelho e diz, por que estou aqui? Para quê? Qual o objetivo? Por quê? Será que eu vim só para sofrer? Ei, querido,
Você está sofrendo porque você está sem Jesus. Você está cego porque você está sem Jesus. Se você está entrando na depressão, você que está assistindo aí, está vendo em casa, é porque você está sem Jesus. Você precisa de Jesus. Glória a Deus. Você precisa de Jesus, buscar Jesus. Você precisa, igreja do Senhor. Nós precisamos de Jesus. Porque não, Ele é o nosso elo que nos liga à vida. Ele é o que rega a nossa essência. Ele é o que molda e muda o nosso caráter. Ele é Jesus. Ele é Jesus, aquele que veio aqui de forma corpórea. Corpórea, como eu e você, humano, para sentir as nossas dores. E após sentir as nossas dores, se entregar como pecador, igreja. Se entregar na cruz, no lugar meu e teu, pessoas sujas, maldosas, e Ele se fez pecador por nós. Então nós precisamos entender o valor que temos. Nós precisamos entender tamanha grandeza existe em você. Tamanho poder existe em você. Você não vai receber poder. Ele já liberou para a igreja, Ele já liberou para você. Usa essa autoridade, usa esse poder que está na tua vida. Aleluia! E ali eu vejo que naquela manhã, voltando da cidade, aqui teve fome, mas eu gosto de colocar, Jesus teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nada, a não ser folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Eu imagino como aquela figueira, Wesley, Deus olhar para nós e falar assim: poxa vida, esse jovem tem perfil, eu o criei com um plano, ele é para dar resultado, ganhar alma para o céu, dar fruto, mas ele não está entendendo o meu propósito dele. Ele não está entendendo, Paulo, para que foi criado. Aí Deus olha para nós e fala: olha lá, está dando fruto errados, está indo para a vida errada, foi lá traficar, Deus não proíbe, foi lá fazer coisas que não eram boas. E Deus, do jeito que olhou para aquela figueira, eu creio que o Senhor olhe para nós e olha só que tremenda bondade de Deus. Aquela figueira não tinha alma, então Jesus amaldiçoou para que secássemos. Mas Deus não desiste de mim, de você e do meu. Mesmo quando Ele nos vê nessas condições, Ele então diz: filho meu, eu ainda não desisti de você. Glória a Deus. Eu ainda não desisti do plano que eu tenho com você. Ah, se você pudesse enxergar os meus planos, se você pudesse enxergar os meus sonhos, se você soubesse o que eu quero colocar no teu coração. Oh, igreja do Senhor, nós precisamos deixar de estar despercebido, disperso. Tem plano de Deus ainda para realizar em nós. Mas muitas vezes ainda não crescemos, ainda estamos na condição de menino. E o Senhor hoje está nos atraindo, nos chamando para o crescimento, para o reconhecimento do grande valor que há em vós, para o reconhecimento da grandeza, da credibilidade de Deus depositada em ti. Deus criou no homem. Foi seu maior projeto, igreja. Por isso que o diabo, quando contaminou o homem do pecado ali através da serpente, ele disse: acabei com o plano de Deus, irmãos. Porque era o maior, Deus depositou tudo, irmãos. Tudo Deus criou na palavra. Haja luz, haja água, haja pássaros, haja diversidade de aves, cada um dá fruto conforme a sua. E Deus não falou: haja o homem. Querido, Ele foi lá e chamou o Wesley. Façamos o homem. Vem cá, Wesley.
Aí ele disse, façamos o homem, façamos. E ali ele moldou cada pedaço, cada osso, cada, e abençoou o homem. E soprou o Espírito da glória. Com todo o poder de Deus, que até a si próprio se criou, ele não poderia dizer que nasça, cria, que apareça, que haja o homem. E agora que já tem o homem, que haja a mulher. Querido, Deus te ama de uma maneira tão especial. Você não tem ideia do plano de Deus, do prazer de Deus quando Ele estava formando você. Então, irmãos, tomaremos cuidado. Nós não podemos agir de qualquer forma, não podemos fazer de qualquer maneira, não podemos ir em qualquer lugar, não podemos usar qualquer coisa. Nós somos mais que abençoados, porque nós recebemos o toque, a digital de Deus em nós. E ali, irmãos, aqueles discípulos ficaram maravilhados e disse: como secou imediatamente a figueira? E Jesus, porém, respondeu e disse: vem, se tu tiver fé, se tu tiver coragem, ousadia, para determinar, crendo, não há situação que Deus não possa realizar. Por isso que Lucas 1,37 diz: porque para Deus nada é impossível. Por isso que em Jó 42 diz: ninguém pode impedir os pensamentos de Deus. Ei, os pensamentos de Deus nesta manhã é te abençoar. Se você quer, receba. O pensamento de Deus hoje é ativar a sua esperança. O pensamento de Deus hoje é colocar olhos abertos em ti, que as escamas caiam em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa alcançar ossos, medula, que o Senhor possa visitar massa cefálica, que o Senhor possa trabalhar aonde ninguém poderia, que o Senhor venha quebrar aquela raiz de câncer que ainda não foi revelada, mas o Senhor hoje está derrubando. Ei, queridos, porque Deus disse: eu estou crendo. Se você crer, verás. Se você crer, farás. Creia, creia em nome de Jesus. E ali ele disse: olha, e se você vier para um monte crendo e dizer para ele: erga-te, saia daí vazia e vai para a porta da igreja crendo, é um monte, joga-se ao mar, isso pode ocorrer dentro da nossa fé, e o poder de Deus já está em nós. Olha que tremendo. Olha, a igreja aqui é tremendo. Em nome do Senhor Jesus. E ali, irmãos, assim será que Jesus disse também que nós não faríamos só o que ele fez. O Senhor disse que nós faríamos coisas ainda maiores. Tem coisas maiores para fazer que não vai ser Jesus, vai ser eu e você aqui na terra enquanto tiver. Tem vida perecendo, afogando no mar do pecado aí, que é você que vai tirar. Jesus não está aqui em forma corpórea. Ele não está. Eu e você estamos corporizados em Cristo para levar esperança e vida com abundância e salvação a esse povo. Graças a Deus, aleluia. E aqui eu posso ver, igreja, que coisa terrível é estar longe de Jesus. Coisa terrível é estar afastado de Jesus. Coisa terrível é perder a sensibilidade da voz de Deus. Quem está entendendo agora? Perder a sensibilidade. Jesus está falando, você não está mais se importando. Perdeu o temor. Você está pecando, mas também não está mais importando. Não percebe, sua alma não entristece mais. É normal pecar. Ei, coisa terrível é tornar essa terra seca, se não tiver a boa fonte regando-nos a todos os dias. Amém? Daniel, você prepara para estar louvando 3 louvores. Então, amados, eu quero que você guarde